2020, tratando de um tema que eu acredito que é importante para todo mundo tem curiosidades e certamente durante a entrevista aí vão surgir algumas perguntas. Estou aqui já com o celular ligado para pegar as perguntas de vocês. Nós vamos falar sobre guerra cibernética, né? Se falou muito aí durante o período do conflito entre Irã e Estados Unidos sobre um possível início aí de uma terceira guerra mundial. E quando a gente vai entrevistando vários especialistas, etc., algumas ideias, algumas análises vão apontando que a guerra não será mais somente pelas armas. Haverá, certamente, como houve, ações bélicas, mas esse caminhar não será permanente. Há outros caminhos sendo utilizados, já estão sendo utilizados há muito tempo, né? E a gente precisa entender quais são esses mecanismos e o que pode nos afetar diante de tudo isso. Para isso, nós vamos conversar com o Thiago Bordini. Ele é referência nessa questão de segurança cibernética, diretor do grupo New Space e vai tentar aqui trazer algumas luzes diante desse tema. Thiago, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo com o pessoal. É isso aí. Para começar, eu queria entender o que é essa guerra cibernética. O que o mundo se organiza a partir do campo cibernético hoje? Bom, a guerra cibernética é algo que não é tão recente, já tem a utilização desse termo há algum tempo, e basicamente vai de encontro com uma nova vertente do cenário de guerra tradicional, né? Então a gente normalmente tem a guerra terrestre, a aérea, a marítima, a nuclear, a espacial, e agora a gente tem a cibernética que, querendo ou não, não deixa de ser uma fonte e uma arma muito forte para os governos, né? Então, a gente já tem casos de ataques que foram iniciados remotamente, sistemas militares conectados à internet, tudo isso viabiliza um potencial ataque aí a um outro país utilizando simplesmente a internet. Esse resumidamente é o conceito de guerra cibernética. Correto. Dentro do que aconteceu entre Irã e Estados Unidos, muito foi falado de ações que aconteceram antes, inclusive, desse processo mais frontal do ataque que acabou assassinando aí o general iraniano. Mas antes disso aconteceram alguns fatos que trazem essa questão da guerra cibernética para o campo aí das discussões, né? Sim, no início do ano passado teve um incidente grande nos Estados Unidos de um artefato malicioso, de um vírus, que foi encontrado dentro de uma planta industrial e tinham várias assinaturas que remetiam a um ataque oriundo do Irã frente aos Estados Unidos, né? Os países se atacam constantemente do lado cibernético, seja para a parte de espionagem industrial, seja para obter vantagem de informações, enfim, isso é algo que acontece desde que o mundo é mundo. E a internet só facilita isso, né? Então esse incidente, se não me engano, foi em maio do ano passado, chama PT-34, depois para quem quiser dar uma aprofundada mais no tema, mostra um pouquinho que já ocorreu um princípio lá atrás de uma tentativa do Irã, ou de conseguir informações, ou de realmente colocar uma infraestrutura crítica indisponível. Isso não foi comprovado o que queria fazer efetivamente esse ataque. Da parte dos Estados Unidos, eles acusaram, né, o general de estar se preparando para uma ação que afetaria os Estados Unidos. Não se trouxe a baila, né, a revelar quais eram os detalhes que motivaram a ação, né, que justificava, entre aspas, a ação, mas a justificativa do governo americano foi essa. O governo americano tem todo um sistema, como você também certamente vai saber, de que, além das operações militares bélicas, tem todo um aparato cibernético, né? Sim, hoje a maior parte dos países já tem um monitoramento da internet para fins, para garantir a ordem, né? Então, monitoramento de redes de pedofilia, de narcotráfico, tráfico de pessoas, tudo isso já é um monitoramento que ocorre há bastante tempo. Os Estados Unidos hoje está na vanguarda desse tema, assim como a China, a Rússia também são duas grandes potências nesse assunto. E
O grande problema é você utilizar isso hoje para o fim ilícito, né? Você usar isso para realmente gerar uma indisponibilidade em um país que, querendo ou não, é algo extremamente factível de ser aplicado. Tem uma pergunta aqui do internauta, o Eduardo. Eduardo Rado, acho que é isso. Quais são as maiores potências nessa área, Thiago? Ele pergunta. Hoje, Estados Unidos, China e Rússia seriam os 3 maiores países do ponto de vista cibernético, né? Israel também tem um exército cibernético muito forte e é uma das grandes referências quando a gente fala de ferramentas e de soluções para ataques, seja para indústria privada, seja para governo. Então, acho que hoje seriam esses 4 países, seriam as grandes potências. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, eles têm um exército de mais de 50 mil homens só do lado cibernético. Só para cuidar dessa cibernética. Isso só exército, né? A gente ainda tem as outras agências, como FBI, NSA, CIA, que tem também o seu conjunto de policiais ali e de agentes trabalhando na defesa cibernética. A gente, pelo cinema até, principalmente, né, a gente tem o espião, que era um agente que ia até o país, se infiltrava e pegava informações, se envolvia com pessoas para retirar informações. Hoje isso é mais viável ou o cibernético consegue fazer isso de forma... Estou fazendo uma pergunta que parece besta, todo mundo vai dizer, não, certamente consegue fazer isso, mas do ponto de vista para tirar informações, se envolver com pessoas, isso é possível? Fazer um rastreamento, por exemplo, do celular, né? Isso é possível e o lado cibernético ele facilita bastante do ponto de vista de você não se expor tanto quanto no lado físico, né? Sim. Quando se aquele espião, digamos assim, fosse descoberto, provavelmente ele iria sofrer um ataque físico ali hoje. Iam matar, iam torturar, enfim, iam prender, iam fazer algum tipo de ação. No lado cibernético isso é muito mais complicado de você fazer, né? Mas a obtenção de informação ela ocorre da mesma forma, né? Nos 2 cenários a gente utiliza muito uma técnica que é chamada de engenharia social. Então é você tentar se passar por uma pessoa, ganhar a confiança dela e a partir daí conseguir extrair informações, né? Então esse tipo de técnica é utilizado em várias frentes no cenário cibernético e na parte de obtenção de informação também é o principal aliado que a gente tem hoje. O que ameaça os povos, por exemplo, numa situação como essa onde a tecnologia acaba ocupando a maior parte da vida da gente, né? Dentro de casa, eletricidade, todos esses sistemas são interligados por sistemas de tecnologia, em geral ligadas à internet ou outros caminhos. E como é que os países podem se proteger dessa situação toda? Bom, eu acho que respondendo a sua primeira pergunta, o impacto com relação à população vem em ataques que sejam direcionados ao que a gente chama de infraestrutura crítica, né? Então, ataques que foquem meios de transporte, energia, a parte de alimentação, são ataques que têm um impacto muito grande para a população, né? Acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é, alguém imagina hoje sem energia durante mais de 3 dias? Né? Como que a gente sobrevive a isso, né? Na greve dos caminhoneiros já foi um caos. Exatamente. Né? Então você imagina sem energia ou sem telecomunicações, você não conseguir falar no telefone, você não tem internet, você não tem TV, não tem rádio. Isso ocorreu na Geórgia há alguns anos atrás, inclusive, ocorreu um ataque onde foi interrompido todo o sistema de telecomunicações do país, então o país inteiro ficou sem internet, telefone, TV, rádio, nada. Né? Foi um ataque coordenado bélico também. Então acho que esse é o principal ponto que a gente tem. Com relação às defesas, aí cada país tem a sua estratégia de defesa, seja ela cibernética ou não. Né? Então teve um caso bem recente, Israel respondeu pela primeira vez um ataque cibernético de forma bélica. Então eles estavam recebendo um ataque de um grupo de hackers, identificaram fisicamente onde aqueles hackers estavam e mandaram um míssil até aquele prédio e simplesmente explodiram o prédio. Foi o primeiro caso na história de um ataque cibernético ter tido uma resposta bélica. Né? Normalmente você tem um ataque cibernético, uma resposta cibernética. É um ataque terrestre, uma resposta terrestre, por aí vai. Esse foi o primeiro caso que ocorreu no finalzinho do ano passado também.
Então, de defesas, assim, cada país tem a sua estratégia. A maior parte delas vão em contra-ataques, vão em tornar aquele tipo de ataque ineficiente, seja, por exemplo, um ataque que vai tornar indisponível uma estrutura de telecomunicações, você tentar fazer com que esse ataque não ocorra, ou caso ele ocorra, ele tenha o menor impacto possível, né? A maior parte das defesas, elas visam isso, conter o impacto que isso vai ser gerado. Uma pergunta aqui dos nossos internautas, bastante gente comentando, como o Eduardo encaminhou, né, perguntando sobre a questão aqui das potências. A pergunta cadê aqui que eu perdi? Tinha bastante aqui. Tem a pergunta que estava tratando aqui sobre o alinhamento entre as grandes potências em relação a esses ataques com potências que não têm tanto avanço tecnológico. Por exemplo, junta-se Rússia, China, que já estão bem avançados, com outros países que não estão tendo essa mesma visibilidade ou mesmo espaço. Esses alinhamentos também faz parte desse processo de guerra, né, que já se demonstra em alguns aspectos bélicos, né? Sim, faz parte, assim como ocorre um apoio de um país a outro numa guerra bélica, ele também ocorre do lado cibernético. Então, a partir do momento que, vamos supor, a China se alia ao Irã num ataque contra os Estados Unidos, seja ele cibernético ou bélico, o alinhamento vai ser o mesmo. Né? Normalmente não existe, olha, eu vou me aliar a você só no lado cibernético, no lado bélico você se vira. Normalmente é para todas as forças ali. Né? Acho que essa era a maior preocupação, o maior receio que todo mundo tinha nessa discussão do Irã e Estados Unidos algumas semanas atrás, era da Rússia e da China se aliar ao Irã e aí realmente ter um ataque de proporções talvez incalculáveis. Né? Então acho que essa era a maior preocupação que tinha, era essa. Felizmente não se concretizou. Dentro do aspecto das sociedades, né? A gente está falando de potências, países, exércitos, mas nós, por exemplo, aqui, a maioria usa e-mail, usa as redes sociais, que são de empresas localizadas em geral nos Estados Unidos, grandes conglomerados americanos. E a partir disso a gente escuta, vira e mexe, uma semana ou outra, a história de que o Yahoo perdeu não sei quantos mil acessos e os dados foram liberados de forma insegura para XYZ. Parece que é uma coisa muito localizada nos Estados Unidos, mas são dados nossos que também estão por lá. O que tem de proteção nessas situações todas e a quem recorrer numa situação como essa? Bom, talvez esse ano seja o ano do vazamento de informação. Né? A gente tem algumas leis que estão entrando em vigor. Começou, né? O ano nem começou. Né? A gente tem, na parte da Comunidade Europeia, a GDPR, que é uma legislação focada em privacidade de dados. Aqui no Brasil, a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, que teoricamente entra em vigor agora em 2020. Existe uma proposta de prorrogação dela até 2022. Mas é uma lei que visa a proteção da privacidade dos dados, né? Então, a gente ouvia muito falar de que empresas americanas tinham tido problemas de segurança, e aqui no Brasil a gente não ouvia isso, né? Porque será que as empresas brasileiras eram mais seguras do que as empresas americanas? Não, o que acontece é que nos Estados Unidos existe uma lei que as empresas têm que ir para a mídia e reportar, olha, eu tive um problema de segurança. Então, inevitavelmente, elas se tornam mais expostas. A LGPD aqui no Brasil, ela prevê isso, inclusive. Então, todas as empresas que tiverem um incidente de segurança, elas vão ter que vir a público e falar, olha, eu tive um incidente de segurança, ocorreu isso, vazou dados de 10, 20, 30 usuários e essas ações foram tomadas, né? Do ponto de vista da população, a gente tem algumas vantagens com relação a isso, né? A gente passa a ser o dono dos nossos dados. Então, eu posso questionar um determinado estabelecimento, o que ele está fazendo com os meus dados, quais dados ele tem meu, e eu posso, inclusive, pedir a exclusão desses dados. Né? Então, alguém já imaginou, quando você dá o seu CPF, por exemplo, numa farmácia, o que ele vai fazer com esse seu CPF? Né? Então, é uma pergunta que pouca gente se faz. Esses dias eu tive um caso interessante, que eu fui fazer uma visita num cliente, e a menina pegou meus documentos e pediu para tirar uma foto minha para eu entrar.
Na portaria. Na portaria. E eu falei, olha, eu não autorizo você tirar uma foto minha. Você já está com todos os meus dados, para que mais uma foto, né? E simplesmente ela não sabia o que fazer. Diante dele. Então é um dos problemas que a própria população ainda não sabe direito como fazer, né? Então as empresas... Onde são os limites, né? Aonde são os limites? Eu posso simplesmente entrar no prédio e aí na hora que eu for embora falar, olha, preciso agora que você exclua todos os meus dados e me dê um documento garantindo isso que você excluiu. Esse é um dos pontos que a LGPD coloca em questão, inclusive. Mas a gente tem uma série de leis hoje que dão para nós um arsenal de defesa bastante interessante. É suficiente para aquilo de dados que a gente fornece para as pessoas? Nunca vai ser suficiente, né? Acho que é uma briga eterna e cada vez mais a gente tem que fornecer dados, tem que compartilhar informação e dado é a moeda atual e futura, né? Então, para você ter uma ideia do nosso lado, que a gente acaba acompanhando muita atividade ilícita, um dado cadastral hoje ele tem um valor muito maior do que um dado de cartão de crédito no mercado negro. Então você compra um número de cartão de crédito de uma forma muito mais barata do que todos os seus dados. Isso é algo que a gente tem que se preocupar bastante e acho que cabe bastante à população começar a se questionar. Então vou acessar um site e me pede um cadastro gigante. Para que eu quero todas essas informações? Vale a pena eu dar todas essas informações por conta de R$2 de desconto? E se essa informação vazar, né? Principalmente quando a gente fala de dados pessoais, que CPF você não muda, seu nome você não muda, sua data de nascimento você não muda, filiação, são dados que você não tem, né? Cartão vazou, tudo bem, você vai lá, bloqueia o cartão, emite outro e vida que segue. Agora, quando a gente fala de dados pessoais, é bem mais sensível isso. Acho que cabe uma parcela boa aí de preocupação das pessoas em começar a se questionar um pouco mais com isso. Tem uma pergunta aqui do Reinaldo Salles. Daiane, pergunte ao Thiago se ele teria algo para falar sobre o Wikileaks e o Julian Assange, que é um caso que trata justamente sobre vazamento de dados, né, de informações que se tornaram públicas, né? Sim, o Assange já é um caso bem antigo. Exato. Né? O Wikileaks está aí também há bastante tempo, está não na mesma velocidade que ela soltava documentos antigos, mas ela ainda continua ajudando bastante nessa questão de esclarecer ações obscuras aí do governo, não só americano, mas do mundo inteiro, de vários países. E eu acho que é uma grande grito de liberdade aí para a população, né, de mostrar o que realmente está acontecendo nos governos, o que está acontecendo nos países, o que ocorre em processos de abuso de autoridade, em processos de abuso de poder, no que tange a questão cibernética, principalmente. O Wikileaks acho que mostrou muito isso para a população, o tamanho do problema, né, e vem mostrando cada vez mais, não só o Wikileaks, como o Assange, mas também Snowden, também mostrou bastante disso. Acho que são algumas pessoas que colocaram a sua vida em risco, inclusive, para mostrar um pouco o quanto a privacidade é importante na vida das pessoas. Que é um novo campo, né? A partir de que momento da nossa história isso passou a ser uma questão que virou instrumento de países para atingir, enfim, seus interesses políticos principalmente. Tudo, né? Você tem empresas privadas que compartilham dados com o governo, você tem o próprio governo que tem um acervo gigantesco de informação da população, e isso na mão de pessoas erradas tem um problema sério aí para a população. Seja algo muito simples como fraudes, seja algo bem mais complexo como espionagem, a questão de você fazer um direcionamento de uma campanha ou algo para um grupo de pessoas em específico, né? Um favorecimento para esse grupo de pessoas. Em geral, quando a gente entrevista as pessoas que lidam com essa questão de tecnologia, dizem que nada é 100%, né? Tudo tem uma probabilidade, uma possível situação em que pode ser derrubada a segurança. Quando a gente trata muito sobre isso, até tem perguntas aqui direcionadas a isso, sobre as nossas urnas eletrônicas, né?
Pergunte ao convidado se as urnas eletrônicas são seguras ou deveríamos voltar ao processo de cédulas do papel. Essa é uma pergunta que, se volta e meia, o Brasil vive, né? Sim. Até porque tem outros países que fazem a votação no papel. Os Estados Unidos fazem no papel e aqui não faz, por quê? Que não sei o quê. Como é que você analisa essa questão das urnas eletrônicas? Elas são passíveis de fraude, por exemplo? Bom, todo elemento que a gente vá trabalhar, ele tem um ponto de falha. Sim. Né? Desde vacinas, remédios, bons parâmetros. Até a área de segurança. Nada vai ser 100% seguro. Aqui no Brasil já faz algum tempo que o TSE convida profissionais de segurança para realizar testes nas urnas. Alguns testes já revelaram algumas falhas, foram corrigidas, então já mostra um esforço do TSE de deixar a questão da segurança não só na mão do governo, mas abrir para pesquisadores fazerem testes nesse ambiente. Com relação a outros países, isso ocorre também. Acho que um parâmetro que a gente pode ter com relação ao Brasil e Estados Unidos, né, fazendo esse comparativo. Os testes na urna aqui no Brasil, eles são bem limitados, então o profissional ele tem que submeter antes para o TSE qual é o plano de testes dele, quais ferramentas ele vai utilizar, tem um escopo extremamente limitado e um volume de horas que você vai ficar com o equipamento ali na mão também extremamente restrito. Os Estados Unidos já têm isso aberto, né? Existe uma conferência nos Estados Unidos na área de segurança chamada DEFCON, e tem todos os anos as urnas são levadas para esse evento para que hackers do mundo inteiro possam fazer testes quantas vezes quiser nos equipamentos ali. Vira um desafio. Vira um desafio, né? Então, não um desafio de mostrar que é frágil ou não, mas de melhorar a segurança do processo, né? Então, acho que falta um pouco de iniciativa do governo de colocar isso um pouco mais exposto, né, de abrir isso para o mercado de segurança, fazer testes mais abertos, porque imagina, quantos profissionais já testaram uma urna na vida, né? Pouquíssimos. Então, como que eu vou fazer um plano de testes de algo que eu nunca nem testei na vida? É difícil, a gente não conhece aquilo tecnicamente. Então, limita bastante. Agora, com relação à segurança, realmente, assim, sempre vai existir um ponto falho, inevitável, seja do lado tecnológico, seja do lado de pessoas, de processos, isso vai ocorrer inevitavelmente. Se me perguntar... Qual é a estratégia, então, para diminuir a chance? Né? Eu acho que trabalhar com 2 fatores. Então, você fazer uma contagem onde você consiga ter um lado eletrônico e um lado analógico, digamos assim, depois confrontar isso seria o melhor dos cenários, né? Onde a gente conseguiria evitar isso. Ou onde a gente pudesse ter realmente a validação de que realmente o meu voto foi contabilizado para a pessoa correta, na qual eu votei. Impressão, que você fala, né? Uma impressão, ou um aplicativo, o que quer que seja, um meio, mas que eu pudesse ter condições de validar se o meu voto realmente foi contabilizado para o candidato que eu realmente votei. Você diz isso no sentido de gerar uma segurança para quem está votando, né? Sim, uma certa forma de você confiar naquele... E depois você poder fazer uma auditoria em cima disso. Você pode, de repente, fazer de repente, um candidato entra com um processo pedindo uma auditoria. Você tem condições de fazer uma recontagem ou de pedir uma auditoria de uma forma um pouco mais simples. Acho que a gente trabalhar com esses 2 fatores é algo bem factível de ser feito. Vai impactar na questão de demora, mas acho que é muito mais seguro a gente aguardar algumas horas a mais para saber quem é o candidato, mas ter um nível de segurança maior do que saber em algumas horas que o candidato X ganhou e o nível de segurança não ser o adequado. Acho que esse é um ponto que a gente pode trabalhar mais para frente. Essa questão da biometria vem para contribuir mais essa legitimação? Sim, já dificulta bastante casos onde você possa... nas últimas eleições tiveram casos de pessoas que foram presas com mais de um título de eleitor. Então é difícil você ter mais de uma pessoa com a mesma digital. Né? Aí cabe ao TSE, por exemplo, controlar de ter uma única digital de um cidadão dentro da sua base, não permitir mais de uma digital. Então, como eu falei, a segurança ela não é só na tecnologia, ela vai envolver processos por trás também. Não adianta nada a gente ter biometria digital, reconhecimento por íris, por DNA, e o processo por trás
falhar. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa atuar bastante. O lado positivo que eu vejo disso é que o TSE vai montar uma base biométrica extremamente relevante e que, ao meu ver, é extremamente válida para forças policiais, né? Hoje a gente tem as bases de forças policiais, os institutos de identificação regionalizadas, né? Então, a digital de uma pessoa coletada aqui em São Paulo, ela fica aqui. Se eu quero validar essa digital de uma pessoa procurada em Minas, ela não se conversa. O TSE, por ser um órgão governamental nacional, eu acho que é extremamente factível ele poder compartilhar isso, seja com a Polícia Federal, seja com as polícias estaduais, para facilitar essa questão de identificação de pessoas desaparecidas ou de procurados, enfim, tem vários usos ali. Obviamente, a gente vai ter que esbarrar na questão do até onde eu vou ou não vou do uso dessa informação. Mas talvez seja o grande momento da gente ter uma base centralizada de biometria. Parece uma novidade do ponto de vista da biometria das urnas, né? Mas a gente já usa isso nos bancos, né? A maioria dos bancos hoje pedem a biometria, além do acesso para as senhas, as letras, enfim, todas essas etapas. Eu queria falar um pouco mais sobre essa questão das tecnologias nas empresas. Você falou bastante dessa questão dos dados que a gente acaba fornecendo, né, para a portaria do prédio, para o e-mail, enfim, a gente nem lê muitas vezes aqueles termos de condições, né, estabelecidos por esses órgãos todos. Como é que a gente pode saber ou vasculhar dentro dos nossos sistemas, por exemplo, de e-mail, para saber se os meus dados estão seguros ali dentro? Somente a senha, a mudança de senha sempre é o que ajuda? Ou tem como eu saber se os meus dados foram parar através do meu e-mail vendido para outras empresas, por exemplo? Existem alguns mecanismos para você controlar isso, né? Existe um site chamado I Have Been Pwned, que você coloca o seu endereço de e-mail e ele te diz se esse endereço de e-mail vazou em algum momento, né? Então você... I have been pwned, PWN. Só procurar no Google, I have been pwned, é o primeiro site que aparece. Então você consegue procurar se aquele endereço de e-mail vazou em algum desses grandes vazamentos. Desculpa, que ocorreu. Então você comentou do Yahoo, LinkedIn, Twitter. Então, o meu e-mail vazou no Twitter. Vazou. Quando foi? Em 2015, um exemplo. Desde 2015 eu altero minha senha no Twitter ou não? Né? Em geral não, né? Em geral não. A gente tem um problema que isso não é só nacional, mas existem estudos que mostram que cerca de 70% da população reutiliza a mesma senha para mais de um site. Então, sim. É extremamente comum. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra, né? Então, o problema é hoje você ter o vazamento de dados, por exemplo, no Twitter, e essa senha ser a mesma que você usa no LinkedIn, ser a mesma que você usa até para acessar o seu próprio e-mail, né? Então, eu consigo acessar o seu próprio e-mail. Ok. Eu entro lá no Facebook, peço para fazer um reset de senha, vai chegar o reset de senha no seu e-mail, a partir daí eu consigo entrar no seu Facebook e por aí vai. Então, acesso a e-mail hoje é algo bem crítico. O que a gente dá de recomendação de segurança é que as pessoas cada vez mais utilizem um segundo fator de autenticação, então seja aquele token no celular, seja um SMS, seja uma contrassenha. Cada site tem uma política diferenciada para tratar isso. E utilize senhas complexas, né? Senhas que tenham caracteres maiúsculos, minúsculos, letras, números e caracteres especiais. Né? Isso acaba dificultando bastante. Thiago, eu tenho um problema sério de lembrar qual é a minha senha. Existem programas que a gente chama de cofres de senhas. Existem pagos, gratuitos, então você pode instalar isso no seu celular ou no seu computador, sincronizar tudo isso. E esse site, esses programas, eles gerenciam essas senhas. Então ele pode até gerar esta senha de um e-mail e você nem saber qual é essa senha. E você só sabe a senha mestre.
O problema é nunca esquecer a senha mestra, né? E colocar também um segundo fator de autenticação para entrar nesse programa, porque senão, se alguém consegue acesso a esse programa, ele consegue também acesso a todas as outras suas senhas. Verdade. A gente, pegando aqui o celular, a gente tem vários aplicativos no celular. O celular virou um computador que hoje em dia é mais usado até que o próprio computador. A extensão do corpo, né? Exatamente. E aí, dentro desses aplicativos, também pedem todos os seus dados. Também pedem dados bancários, inclusive para você vai comprar comida, você vai pagar o transporte. Tudo isso está ali dentro. Essas proteções, por exemplo, no aplicativo, elas são seguras hoje? Em geral, os grandes aplicativos passam por uma série de processos de segurança que tornam isso bastante seguro. Obviamente, não tem nada que vai ser 100% seguro. Não adianta eu ter o aplicativo e usar uma rede sem fio gratuita ou compartilhar meu celular com terceiros. Isso tudo acaba fragilizando bastante o processo. Mas, via de regra, é bem seguro hoje. Os principais aplicativos de transporte, de alimentação, de mídias sociais já têm um nível de segurança bastante elevado e que ajudam a gente ter um pouco mais de tranquilidade com relação a dados financeiros, né? Mas como eu comentei, o dado financeiro é muito mais fácil você recuperar, né? Porque você percebe isso rapidamente e a tomada de ação também é muito tranquila. Então você liga para um banco, questão de minutos, aquele cartão já não vale para mais nada. Então você conter esse ataque é muito simples. Né? Tem uma lenda, aquelas lendas, igual as lendas do banheiro, né? Da loura do banheiro. Tem uma lenda na internet de que você faz uma pesquisa, vou comprar um liquidificador, pesquisei liquidificador, aí abro um site e vai estar lá as opções de vendas, de propaganda do liquidificador. A lenda que existe em torno disso é das conversas que você tem e a partir do momento que você pega o celular, você vai fazer uma pesquisa e está exatamente aquilo que você estava falando e não tinha digitado. Isso é possível ou é uma lenda? Isso é possível e é utilizado, né? A gente tem hoje uma série de tecnologias que fazem o reconhecimento de voz. Então, você tem na parte da Apple a Siri, você tem o Google Assistente, você tem o Alexa, que são assistentes todos de reconhecimento de voz e que ficam com o microfone o tempo inteiro ouvindo o que está ocorrendo ali, até para você dar o comando de voz para ele tomar ação. E isso, inevitavelmente, te direciona para campanhas de marketing, te direciona para produtos ou para sites de interesse. Não só você falar algo, mas você estar numa região muitas vezes. Então, você está, por exemplo, viajou para um determinado estado, você vai ver que vai começar a aparecer propagandas de estabelecimentos daquele estado, de aluguel de casas ou de anúncios de propaganda daquele estado. Isso com base em localização. Então é inevitável, as empresas fazem isso e tem até alguns casos de você direcionar campanhas de preços diferentes para cada região. Então existe até um caso que foi até aberto um processo, se não me engano, aqui em São Paulo um tempo atrás, que uma determinada companhia ela colocava uma tarifa diferente para quem era morador de uma determinada região de São Paulo. E para quem era de outra região, o mesmo produto tinha um valor diferente. Então você acaba discriminando a pessoa pela localização que ela está. Isso não é possível, não é utilizado e não deve, né? Isso você acaba fazendo mau uso, crime, né? Praticando crime. Mas as empresas hoje acabam utilizando bastante essa questão da geolocalização e de ouvir também o que está ocorrendo ali para direcionar campanhas de marketing ou produtos. Isso é para o bem e para o mal. O que pode ser utilizado para o mal dentro desse sentido? Para o mal, aí é para o infinito e além. É difícil a gente dizer quais seriam os usos. Mas e como é que eu falo, não quero que eles escutem o que eu estou conversando? Você tem, na maior parte dos celulares, você tem o controle do acesso ao microfone. Então você consegue dizer quais aplicativos têm acesso ao microfone ou sua localização. Normalmente quando a gente instala o aplicativo, ele vem uma telinha falando, olha, esse aplicativo está tentando acessar sua câmera, suas fotos, seu microfone, sua localização. Você quer permitir? E aí a resposta padrão de todo mundo é sim. Mas existe uma opção que é sim enquanto eu estiver utilizando o aplicativo. Aonde está essa opção? Porque ela nunca aparece. No momento da instalação, normalmente eles aparecem isso. Tá.
tá? No momento da instalação. No momento da instalação. Depois, na parte de configurações de cada aplicativo, você consegue alterar essas questões de privacidade também, tá? Então, deem uma procurada na questão de privacidade dos aplicativos, dos sites que vocês utilizem, que eles têm essas questões todas de só permitir a localização, acesso à câmera, ou microfone somente enquanto você estiver utilizando o aplicativo. Tem uma pergunta aqui do Gabriel Cruz. Ele diz, boa tarde, tenho muito interesse em segurança digital. O porta-voz poderia falar um pouco sobre onde trabalha, né, como trabalha e os cursos que fez, etc. Hoje em dia todo mundo se interessa muito por tecnologia, por TI, né, é um grande filão. Para que as pessoas possam se formar nessa área, é melhor a especialização ou é melhor ir na faculdade fazer um curso, etc.? Bom, respondendo a primeira parte de onde eu trabalho, no Grupo No Space, a gente trabalha na área de inteligência cibernética e prevenção de fraudes. Com relação à especialização, isso varia muito. A área de segurança é um leque absurdo de opções. Mas você tem cursos de especialização, com títulos de pós-graduação, você tem graduações hoje já que dão um nível bastante interessante. Você tem algumas certificações específicas para produtos e serviços, então eu tenho uma determinada solução de segurança e aí eu faço uma certificação direcionada para ela. Então acho que é muito do profissional entender o que ele mais gosta de fazer, se ele gosta de ir mais para o lado técnico, se ele gosta de ir mais para o lado de governança, de segurança, que é escrever políticas, a parte de legislação. Se é alguém que gosta de desenvolver, são cursos que vão direcionar bastante aí e trilhar a carreira do profissional. Mas é uma carreira que é bastante promissora já há algum tempo, ninguém mais vive sem segurança. É uma carreira bastante ingrata, porque todo dia tem problema novo de segurança, então as atualizações você nunca para de estudar, né? Então sempre acaba tendo uma inovação ali, mas é bastante desafiador, então para quem gosta de desafios, de buscar coisas novas, acho que é um bom nicho de mercado, né? E o que a gente trata hoje na área de inteligência cibernética também é algo bastante inovador. São poucas as especializações que tem hoje nesse tema e poucas as empresas que utilizam a área de inteligência como deveria, né, para se prever e para ajudar na questão de conter alguns tipos de ataque. Basicamente, o nosso papel é entender qual é o perfil do atacante e ajudar o cliente a se proteger daquele tipo de atacante especificamente. No Brasil, quais são os casos mais corriqueiros nesse caso de fraude? Para roubar dados, para cometer fraudes financeiras? Qual é o... Hoje, a maior volumetria que tem aqui no país envolve financeiro, o segmento financeiro, seja para a coleta de dados de cartão de crédito, para a parte de acesso a conta corrente, o famoso malware bancário, que todo mundo já recebeu aquele e-mail para atualizar o seu aplicativo de segurança, para atualizar o token. Acho que esse é o principal ponto. Mas a gente tem visto uma migração bastante interessante de ataques voltados para a coleta de informações pessoais, e não só dados financeiros. Óbvio que os dados pessoais vão virar dados financeiros lá na frente, mas a coleta ser um pouco direcionada ali. E cada vez mais ataques direcionados a alguma tecnologia em específico, né? A gente teve um cenário bastante importante alguns anos atrás de ataques genéricos, onde eu faço ataques para o maior número possível de vítimas, e a gente vê cada vez mais ataques focados em um determinado segmento. Então, focados no setor de varejo, focados no setor de saúde, focados no setor de telecomunicações ou de turismo. São ataques que a gente chama de ameaça persistente avançada, uma ameaça que ela é direcionada para um alvo em específico. Né? A legislação consegue abarcar esses tipos de crime ou é tudo adaptado às situações, né? A gente tem algumas leis já focadas na parte de crime eletrônico, que ajudam bastante nesse sentido, mas a maior parte dos casos acaba sendo feita uma correlação com o Código Civil e o Código Penal. Então, quando a gente fala de fraude, quando fala de fraude financeira, entra em estelionato, furto, entra nesse tipo de analogia.
mas alguns crimes em específicos a gente tem tipificações específicas para a parte cibernética também. Eu não poderia deixar de terminar a gente falar um pouco sobre fake news, né? A gente, aqui no nosso canal, a gente aborda muito essa questão, trouxe muita gente para falar sobre situações em que foram alvos de fake news e as redes sociais ocupam um espaço fértil para esse tipo de situação. Sim. Você acredita que essas redes sociais serão capazes de conter esse tipo de evento, né, de movimento que, infelizmente, ocorre com força no mundo inteiro, né? Sim. Eu acho que existe um movimento muito forte das empresas em trabalhar com tecnologia cada vez mais para detectar esse tipo de notícias falsas. Vai ser sempre uma guerra injusta, né? Porque quantas pessoas a gente tem analisando esse conteúdo e quantas pessoas tem publicando ou recompartilhando esse conteúdo. Então, acho que o maior esforço está nas próprias pessoas. Acho que o que a gente faz para que a melhor medida de proteção é as pessoas começarem a se questionar um pouco mais com relação àquela notícia, começar a se questionar um pouco mais sobre aquele conteúdo, aquela fonte, validar, né? Não é escrever algo na internet é muito simples e você assumir que isso é verdade 100% é bem complicado. A gente estava comentando um pouquinho antes do programa entrar no ar da questão de deepfake. É uma tecnologia que permite você substituir em tempo real o rosto e os movimentos labiais e até a fala de uma pessoa em um vídeo. Então, a gente teve casos do Obama, do Putin sofrendo com esse tipo de ataque, e que, inevitavelmente, nas próximas eleições, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, vão ocorrer vídeos usando deepfake para manipular o que um determinado candidato disse, um determinado governante disse, ou uma determinada pessoa disse. E a verdade fica... E a verdade vai ficar oculta ali. Então, é um tipo de tecnologia que ela é bastante interessante, foi desenvolvida para o bem, mas o mau uso dela ali é também inevitável. Né? Acho que, novamente, assim como as senhas, os cuidados com privacidade, acho que eu devolvo a parcela de culpa aí para a população. Acho que a gente tem que se preocupar mais em procurar entender, procurar ir atrás da fonte, não compartilhar isso sem antes ter certeza do que realmente está falando e de que se aquilo é verdade ou não. Né? Tem um processo de conscientização do usuário, né? Sim, a gente tem um problema um déficit muito grande de conscientização de segurança, né? O Brasil é um país que ele nasceu analógico e as pessoas agora que estão utilizando, então tem minha mãe, por exemplo, usando o celular, acaba compartilhando notícias, a gente tem um público que não está tão familiarizado com isso e que acredita que está na internet é verdade, né? Então, acho que a gente tem um trabalho de evangelização aí da população do ponto de vista de segurança digital, para que cada vez mais elas caiam menos em golpes, elas questionem mais aquilo que está sendo inserido num aplicativo, num site, o que aquele site está dizendo, aquele site é verdadeiro ou não. Tudo isso a gente tem um trabalho muito grande aí a ser feito de conscientização. Verdade. E começa em casa, né? Começa ali, do nosso uso diário aqui, todo dia. Tiago, quem quiser mais informações sobre a NewSpace, tem um site, um e-mail que você possa passar? O site da NewSpace é www.newspace.com.br. Lá tem todas as informações de contato também. Os produtos, os serviços que a gente oferece estão todos lá disponíveis, tem os vídeos, enfim. Quem quiser entrar em contato também tá por lá. Isso aí. Então, fiquem com a gente mais por aí. Vou ler aqui um comentário da Diana Teles. Ela diz: muito bom saber as coisas essenciais da internet e como usar. Muita gente falando nesse sentido aqui. Tem o Francisco Júnior, diz quem nunca, quando fala sobre as senhas, né? Então, acho que todo mundo acaba cometendo os mesmos erros pela força do hábito, né? Do dia a dia. Sim. E vale aqui os conselhos do Tiago para a gente ficar atento. A gente falou do pequeno e falou do macro, né? Do que tem de efeito nesse mundo todo cibernético. Continue com a gente por aí, daqui a pouco tem mais entrevista, mais informação e a gente volta aí na programação. Beijo, tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Boa. Foi. Meu nome é Chico Sá, sou jornalista e escritor e tenho um recado para você.
Olha, bom. se liga na mídia independente Período da tarde brasileira. aqui mais- Tem uma mais rede tranquilo. de boas A gente tem que coisas, fazer tanto depois uma escrita só como pra falar falada, sobre o Brasil, né? televisada, Porque rende aqui esse negócio internet, aqui. Detalhezinhos rede social. de como E se vamos proteger, apoiar, como faz, apoiar, o que faz. vamos apoiar Programa essa de música mídia pega tudo, alternativa né? Desde ou guerra independente. até produção Porque Eu fui indo digital. pro grande, vamos depois falei, vou indo pro incluir pequenininho. só aquela pra- verdadezinha meio pra conversar. fajuta da grande imprensa, dos donos das comunicações. Nil, a pergunta tava boa, era bom que tem um monte de gente que quer saber, às vezes tem estudante. Pior que quando veio o assistindo. Gabriel, eu falei assim, você é aquele aluno, ou aquele seu colega que tá na palestra que vai te ferrar e faz aquela Mas é aquela pergunta mais pergunta, difícil. aquela pergunta lazarenta. Aluno adora fazer isso. É. Que ele não vai ter coragem de fazer isso em sala de aula, ou ele quer mostrar que ele é bom. Quando a gente tá palestrando, o maior receio até algum conhecido seu fazendo pergunta. Fala, mano, o cara vai me ferrar aqui, vai me